Estou no hospício ou, melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observação, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiraram-me a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive, me deram essa peça de vestuário que me é hoje indispensável. Desta vez, não. O efêmero antigo era humano e bom. O atual é um português. O outro era arrogante, com uma fisionomia bragantina e presumida. Deram-me uma caneca de mate e, logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim. Na abertura de Diário do Hospício de Lima Barreto, somos apresentados à sua chegada ao Hospital Nacional dos Alienados em 4 de janeiro de 1920. A descrição que faz dos funcionários e do tratamento recebido em sua chegada é de uma completa lucidez. O registro de Diário do Hospício, durante o período em que ele ficou internado ali por 2 meses, foram feitos em tiras de papel soltas, avulsas, coletadas, catalogadas e juntadas após a morte do autor. É possível observar nestas tiras que elas são datadas e numeradas, ou seja, o autor tinha um princípio de edição e ordenamento da sua obra, o que denota uma completa lucidez sobre o trabalho artístico que estava produzindo durante sua estadia no ambiente hospitalar. Entretanto, antes de Lima Barreto ser internado no Hospital Nacional dos Alienados, ele fazia duras críticas à política, aos seus contemporâneos e até mesmo os seus amigos de escritura. É importante nós observarmos que o tema da loucura estava em voga, principalmente num país híbrido como o Brasil. Não é estranho identificar autores que tinham o tema da loucura ligado aos princípios de desequilíbrios de raça. Em sua nova biografia, produzida pela professora Lilia Schwartz, Lima Barreto, Triste Visionário, encontramos um combatente dos preconceitos raciais, os dilemas sociais e todos os paradigmas acerca de raça que permeiam a sociedade brasileira. Em seu canal, Lilia apresenta alguns traços muito importantes para identificarmos tanto a literatura de Lima Barreto quanto sua atuação como militante brasileiro. Esse escritor negro fundamental, que nasceu em 13 de maio de 1881, ou seja, 7 anos antes da abolição da escravidão, e morreu em 1922. Lima é um intérprete essencial desse nosso país, pois ele teve coragem, já no início do século XX, de denunciar o racismo existente no período do pós-emancipação, de criticar as falácias da nova república que acabara de surgir e também produziu uma literatura muito militante porque é impactada com o seu próprio país. Há inúmeros textos que adjetivam Lima Barreto, ora pela dura vida em que passou, ou então por conta das contradições que produziu. Entretanto, em Diário do Hospício e no seu romance inacabado Cemitério dos Vivos, encontramos um autor que vai dialogar com o seu tempo e apresentar as contradições da própria sociedade brasileira, não apenas a sua. Importante ressaltar que Lima Barreto, nestas obras, evidencia não apenas a temática da loucura, mas também do preconceito racial ao qual foi cometido durante todo o seu percurso e também a exclusão pelos seus pares contemporâneos, como, por exemplo, os autores da Academia Brasileira de Letras. Há ainda que ressaltar que o autor encontra-se naquele período de transição da literatura denominado pré-modernismo, entre o movimento literário, simbolismo e o modernismo que irá surgir. Entretanto, há ainda autores que tentam não enquadrá-lo, visto que ele é um intérprete do Brasil. Ao fazer estas leituras, nós conseguimos entender a perspectiva da temática literária sobre a fala da professora Beatriz Rezende, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Então ele nasce antes da abolição e morre no ano da Semana de Arte Moderna, né? Então ele fica nesse momento, que é um momento muito interessante, né, Leandro? Inclusive artisticamente é muito interessante, fervilha, então a obra dele fica um pouco entre a dos abolicionistas e dos modernistas. Até tem um olho crítico. Na verdade, a Semana de Arte Moderna não aconteceu no Rio de Janeiro. Já tinha acontecido uma exposição em 19, então as obras de artes visuais já estavam circulando. O modernismo só vai chegar mesmo aqui em 30 e pela arquitetura com o edifício Capanema, né? Que hoje a gente chama de Capanema, que foi o Ministério da Educação, o Ministério da Educação e Cultura e tudo mais. Então o Lima, ele fica de algum modo nesse momento em que o fervor abolicionista ainda existia. Então os negros, isso é uma coisa que a gente não olha, nesse primeiro momento, né, os negros têm um papel importante como intelectuais no Rio de Janeiro. E depois chega o modernismo como que toma conta e ele não é um modernista. Neste mês de novembro, recordação e comemoração do Dia da Consciência Negra, algo que deve ocorrer durante todo o ano, chamamos a atenção para a obra de Lima Barreto como peça-chave para compreender o Brasil do século XXI, sendo citado no século XX. Suas obras ajudam a elucidar a importância de se dar voz a uma comunidade excluída da nossa sociedade, como a comunidade preta. É necessário também que nós ouçamos o que Lima Barreto tem a nos dizer. Muito do que ele consegue refletir sobre o seu período vem de encontro a nós. Eu sou Robson de Brito e a obra Diário do Hospício, de Lima Barreto, é nossa terceira indicação para a microsérie Resistência e Identidade para o Locals Brasil. Não deixe de curtir e compartilhar, siga o Locals nas mídias sociais, acesse as nossas plataformas digitais e o nosso site. Até a próxima!